Vamos lá para mais uma aula. Nós vamos agora para a aula de história. Nós vamos fazer a correção da atividade de história que eu passei a semana passada. Essa atividade envolve o quê? As leis, tá? Lembra que eu passei um vídeo aí para vocês que fala sobre as leis do Código de Hammurabi, né? Que antigamente, muito antes de Cristo, já existiam as leis, né? Na Babilônia, lá na Mesopotâmia, foram criadas as leis que foram os códigos de Hammurabi. E naquele vídeo mostrou para vocês que o quê? Os povos que viviam naquela época, elas precisavam de leis. Já pensou se nós não tivéssemos lei no nosso município, no nosso país? Ia virar uma bagunça, todo mundo ia querer fazer da forma que queria, e aí a gente não ia se respeitar. É a questão do respeito, das leis que respeitam o quê? Tanto a parte social, como a parte econômica, como a parte religiosa das pessoas, né? Então, cada cidade, cada município, cada país precisa ter as suas leis, precisa ter os seus códigos. Para quê? Para que as pessoas consigam viver em paz e viver em harmonia, respeitando cada um, respeitando a sua religião, respeitando a forma que cada um pensa, a sociocultural também, né? As pessoas precisam se respeitar umas às outras. Então, por isso que foi criado esse código de Hammurabi. Hammurabi foi um rei que ele governou entre os anos de 1792 até o ano de 1750 antes de Cristo. Ele governou lá na Babilônia. E foi ele que criou esses códigos, por isso que chama das primeiras leis, chama de Código de Hammurabi, né? Porque foi ele que criou esses códigos. Foram mais de 280 códigos, imagine aí. E esses códigos eram pequenas leis que ajudavam as pessoas daquele lugar a conviver, a viver de uma forma organizada, para que eles pudessem ter uma vida melhor dentro daquela cidade, tá? E o Código de Hammurabi, ele também estava relacionado ao quê? Às famílias, aos costumes religiosos das pessoas, né? Então, ele colocou esse código para que esses costumes fossem, fossem realizados com respeito, né? Então, essas leis já foram bem antigas e que vêm até hoje trazendo leis e códigos no Brasil todo para que a gente possa viver bem, né? Na página 67, fala, tem atividade que era para vocês fazerem e nós vamos fazer a correção. Pegue seu livro aí, nós vamos fazer a correção juntos, que aí aos poucos eu vou fazendo a leitura e a gente vai debatendo e entendendo aí. A questão está assim, a seguir, leia alguns artigos do Código de Hammurabi e identifique o campo de interesse. Qual é o tema desse código? Esse código ele tem a ver com a parte social, ele tem a ver com a parte econômica, ele tem a ver com a parte da família, entendeu? Então, o tema geral que era tratado desse código, a gente vai entender lendo ele. E transcrevendo a respectiva, nós vamos colocar letra A para letra social, letra B para econômico e letra C para familiar, tá? Então, lendo aí a gente vai entender que código é esse e em que artigo ele se baseou, tá? O primeiro, artigo 3. Se um homem em processo se apresenta como testemunha de acusação e não prova o que disse, caso o processo resulte em perda de vida, ele deverá ser morto. Então, aí, esse código foi feito o quê? Para a parte social, né? Para que tivesse um processo que apresentasse como é que as pessoas morriam, como era feita essa questão da questão de pena naquela época, né? Essa aí é uma questão social, econômica ou familiar? Letra A, social. Artigo 6. Se alguém roubar a propriedade de um templo ou receber o produto do roubo, deverá ser condenado à morte. Vocês acham que é o quê? Né? Ó, se alguém roubar a propriedade de um templo. Roubar é coisa o quê? Né? Roubar alguma coisa, questão financeira. Questão financeira é o quê? É econômica, a letra B, né? Próximo, artigo 22. Se um homem cometeu assalto e foi preso, deverá ser morto. Assalto é o quê? Roubou alguma coisa preciosa. Se roubou alguma coisa, é questão também financeira. Então, é econômico, letra B também.
Artigo 48. Se alguém tiver um débito de empréstimo, mas vier uma tempestade e lhe derrubar os grãos, a colheita foi ruim, os grãos deixam de crescer por falta de água, e então, naquele ano, a pessoa não precisará dar dinheiro algum ao seu credor. Ele deverá lavar sua tábua de débito na água e não pagará aluguel naquele ano. Então, tá falando o quê? De dívida, né? Não teve boa colheita, não tem como pagar as dívidas. Então, ia apagar a tábua lá na água e aí não iria pagar aluguel naquele ano. Se fala de dinheiro, quer dizer o quê? Economia, letra B. Tá vendo como as leis eram para organizar mais as coisas no país? Observem bem cada lei como é questão de organização, né? Artigo 55. Se alguém abrir o seu reservatório de água para irrigar, mas for negligente e a água inundar o campo do seu vizinho, ele deverá restituir o trigo conforme o produzido normalmente pelo vizinho. O que vocês acham? Né? Vamos dizer que a pessoa vai lá, abre o reservatório, irriga as plantas, mas esquece, né? Foi negligente, esqueceu a água lá e a água inundou o campo do vizinho. Então, ele prejudicou o vizinho não vai conseguir ter lucros, né, com a produção dele. Então, significa o quê? Econômico, né? Tem a questão do dinheiro aí, letra B. Artigo 195. Se um filho bater em seu pai, as mãos desse filho serão cortadas. Olha como eram as leis antigamente. Tá vendo aí? Antigamente, como era a lei, né? Então, naquela época, lá na Babilônia, aquele filho que batesse, levantasse a mão para bater no pai, as mãos eram cortadas. Então, isso aí é uma regra o quê? Familiar, letra C. Bem dura, né? Bem difícil. Por isso que tinha muito respeito naquela época. Artigo 200. Se um homem arrancou um dente de outro homem livre igual a ele, o seu dente também será arrancado. É a questão da frase que tem na página 66. Olha só, tem aí falando assim, ó. Na época, era costume entre os povos da região adotar leis bastante severas, se comparadas com as de hoje. Elas aplicavam o princípio do talião, que é olho por olho, dente por dente. Tá vendo aí? Pois geralmente a punição do infrator era dada na mesma moeda, na mesma medida do crime. Então, se arrancou o dente de um homem, o dente dele também seria arrancado. Então, dente pagado pela mesma moeda, dente por dente, olho por olho, dente por dente. Então, essa questão do artigo 200 aí é a letra A, é social. Artigo 229. Se um pedreiro edificou uma casa para um homem, mas não a fortificou, a casa caiu e matou seu dono, esse pedreiro será morto. Olha só, gente, como eram os artigos, as regras antigamente, né? As leis bem severas, né? Nossa. Pronto, se um pedreiro edificou a casa, fez a casa, mas não fez uma casa bem feita, bem, né, com concreto bem feito, e essa casa de repente cai e mata o dono, né? Então, o que que acontece, né? O pedreiro era morto, né? Pagava com a mesma moeda. Aí, no caso, é social também. E o último artigo, que é 230, se causou a morte do filho do dono da casa, matarão o filho do pedreiro. Nossa, até, né, dolorido isso, mas causou a morte do filho do dono da casa, consequentemente, o filho do pedreiro também era morto. Então, eram leis bem severas, bem duras, né? Vamos para a terceira? Sim, ficando na segunda questão dessa forma. A, B, 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 C, A e A. Correto? Ficou essa ordem aí. Na terceira questão, analise as leis acima e responda. Qual era o castigo físico geralmente imposto? Né? O castigo físico é o quê? A gente viu aí o corte dos membros, né? Ou as mãos, teve aí a parte física aí de cortar as mãos quando batesse no pai, né? Letra B. Qual das leis mencionadas não prevê penalidade alguma para o transgressor? Qual era a lei? Se a gente analisar a lei 48, olha, se alguém tiver um débito de empréstimo, mas vier uma tempestade lhe derrubar os grãos, a colheita fica ruim, né?
mas a colheita fica ruim, ele não consegue gerar dinheiro, então ele não consegue pagar os aluguéis. Aí a dívida, ela tipo, batido o martelo, né? Não tem mais dívida porque ele teve prejuízo, não teve, a colheita não rendeu, não teve como pagar. Então, o artigo 48 é uma lei que não tem penalidade nenhuma, bem pelo contrário, é uma lei que ajuda, né? Como não teve uma boa, eles não progrediram, não foi bem a colheita, então não precisa pagar nada. Letra C. Por que nesse lugar e época as leis eram tão severas? O que vocês acham, né? Eu acho que era para poder garantir harmonia, organização na sociedade, que foi o que eu falei no início do vídeo. Essas leis eram para quê? Para se organizar, senão viraria bagunça. Porém, essas leis antigas eram bem severas, né? Imagine se fosse assim hoje em dia, né? As leis antigas eram bem severas, então, assim, eles seguiam à risca, por quê? Para viver bem entre a sociedade, né? E ter uma harmonia e não ter conflitos, não ter briga entre um e outro. Então, tinha que impor essas regras, correto? Na página 68 fala sobre as leis, né? Nossas leis que foi criadas por Moisés, né? Que Deus mandou Moisés lá, tá bem aí na página 68. Assim como os babilônios, o povo hebreu também tinha código que foi gravado em pedras, que foram os códigos, os 10 mandamentos mandados por Deus, né? Segundo o livro de Êxodo, Deus entregou a Moisés, que era o líder do povo hebreu na época, né? Uma tábua e pediu para que Moisés escrevesse nessa tábua esses 10 mandamentos, ou seja, essas regras que o povo hebreu tinha que seguir, né? Então, começou aí, né, as leis, nossas leis, que foram o quê? Foram mandadas por Deus. Essas leis que hoje nós chamamos de 10 mandamentos, que os hebreus tinham que seguir à risca aquelas leis. E aí fala, ó, esse fato teria acontecido em torno de 1450 a.C., na peregrinação do povo hebreu de volta para Canaã. A gente sabe daquela história, o povo hebreu voltando para Canaã, Moisés teve essa conversa com Deus no monte e Deus pediu que Moisés escrevesse nas placas lá, nas pedras, os 10 mandamentos, né? Então, os 10 mandamentos continuam com 4 orientações relativas à adoração a Deus e as outras 6 referentes à convivência social e familiar, tá vendo? Deus também colocou aí essas regras para a gente viver bem socialmente e entre família e as leis também de Deus perante a igreja, né? Então, a gente conhece aí os 10 mandamentos, que tá aí a placazinha mostrando para vocês. Na página 69 está aí. Leia o que está escrito nos 10 mandamentos e responda às questões propostas. Aí é pessoal. Letra A. Você conhecia os 10 mandamentos? Nos dias de hoje, os 10 mandamentos ainda têm validade? Então, você conhecia, você vai colocar sim ou não, é pessoal. E se você acha que esses mandamentos têm validade hoje? É uma opinião sua, tá? Lógico que a gente sabe que vocês já conhecem os 10 mandamentos, é trabalhado na igreja, é trabalhado tanto na igreja católica como na igreja evangélica, na adventista, todas as igrejas trabalhado os 10 mandamentos, vocês conhecem, e essas práticas dos 10 mandamentos, elas devem ser mantidas, né? Quais desses mandamentos são regras diretas em benefício à convivência humana? Compare sua resposta com a dos seus colegas. A gente não pode comparar com as dos colegas, mas você vai colocar aí que são os 6 últimos mandamentos, que tá até aqui explicando também, né? Que os 6 últimos são referentes ao quê? À convivência familiar e social. Então, são os 6 últimos mandamentos, tá? Aí pedia para que com os colegas você analisasse a frase a seguir: olho por olho e o mundo acabará cego. Ama teu próximo como a ti mesmo, foi Jesus Cristo. O que elas ensinam sobre comportamentos humanos? Você vai registrar aí a sua opinião. O que você acha que essas duas frases existem? Olho por olho, né? E o mundo acabará cego. Qual é a sua opinião nessa frase, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Já é diferente. A frase de cima já é assim, ó, olho por olho, dente por dente, paga com a mesma moeda. Já a frase de baixo de Jesus, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, eu vou deixar aí para que você coloque a sua conclusão, tá certo? Sobre essas duas frases. E embaixo tá assim: pesquise acontecimentos passados ou recentes envolvendo não só pessoas, mas grupos sociais que tenham enfrentado problema de convivência devido à aplicação da lei
tá? Vocês vão pesquisar aí, pessoal também. E tenho resolvido situações difíceis por praticar o princípio do amor cristão, tá? Então, vocês vão pesquisar aí, é uma pesquisa de vocês. Vê aí algo que alguém, ou que você viu uma reportagem que tem enfrentado problemas de convivência devido à aplicação da lei, né? E algo que tenha resolvido a situação difícil. É também pessoal aí que vocês podem colocar, né? Porque são causas aí que vocês podem estar investigando e pesquisando, ou até com os pais de vocês, ou na internet, ou em livros, tá certo? Essa é a nossa atividade sobre as leis, em específico o Código de Hammurabi. Espero que vocês tenham entendido direitinho, tá? E vamos para a próxima.